Boa tarde. Tudo bem, crianças? Estão se cuidando? Ótimo. As tias também estão se cuidando. Nós estamos com saudades de vocês. Hoje, a nossa aulinha, vocês vão pegar 2 livrinhos. Nós vamos utilizar somente livros, matérias diferentes. Não vamos utilizar caderno hoje. Então, vocês vão pegar os 2 livrinhos, o livrinho de vocês de língua portuguesa e o livrinho de vocês de história. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com o nosso livro de língua portuguesa. Então, vocês vão abrir nas seguintes páginas do livro de português, nós vamos estar utilizando 2 páginas. A página 126 e 127. São atividades sobre ortografia. Vocês vão estar realizando na página 126 e na página 127, vocês vão estar realizando atividades. Então, vamos agora ver o que vamos trabalhar nessa ortografia. Quais são as letrinhas que vamos trabalhar? A tia colocou aqui. Nós vamos trabalhar hoje com a consoante G e a consoante J. Então, a tia colocou aqui o G, o G, aqui ó, o G e o G, e tem uma coisa aqui que vocês tem aqui no livro de vocês, para vocês completarem, que é muito importante vocês saberem essa regrinha para trabalhar essa ortografia. Diz assim, na página 126, antes de E ou I, essa letrinha G, ó, essa letrinha, o G, vai ter o mesmo som da letrinha J. Então, quando estiver, ó, antes de E, a letrinha, ó, quando estiver a letrinha antes de E ou o I, os sons vão ser iguais. Vamos dar o exemplo? A tia não colocou no quadro. Aí no livro de vocês, vocês vão ver o primeiro exemplo. Nós temos aí, olha, jiboia. Então, jiboia, né, que é uma cobra. Vocês estão podendo verificar que antes do I, olha, nós utilizamos a letrinha J e o sonzinho jiboia, olha, sai o sonzinho, eles são iguais, né? É o mesmo som, tem o mesmo som da letrinha J. Então, nós temos aí jiboia, ao lado nós temos girafa. Olha o que aconteceu, antes da vogal I, nós temos aí o animalzinho girafa. Então, antes da vogal I, nós temos o quê? Antes do I e do E. Aí, no caso de girafa, é antes do I. Girafa é com G. Tem o mesmo som. São sons iguais. Temos aí também tangerina. Tangerina com G. Temos aí o mesmo som. E temos a última, que é o jerimum. Alguém sabe? Vocês sabem o que é o jerimum? Então, aí no livro de vocês tem a figura do jerimum, né? É lá do Nordeste brasileiro, que nós conhecemos como a abóbora. Muito bem. Então, nós temos aí o jerimum. Então, esses exemplos, essas imagens delas, né, que está no livro,
a tia acabou de ler para vocês, né? Aí está pedindo para ler em voz alta. Então, a tia já leu para vocês conseguirem ouvir bem os sons que acabam sendo o quê? Sons iguais, o mesmo som. Então, vamos iniciar aí no número 1. Vocês vão estar completando, né? Com apenas uma consoante, que a tia falou que tem o mesmo som. No número 2, vocês vão reescrever, né? Escrever a frase novamente, substituindo as figuras pelos nomes correspondentes. Então, onde tem o desenho, vocês vão escrever o nome do desenho. Lembrando que vai iniciar com letra maiúscula e não esquecer do pontinho final, tá? Vocês estão escrevendo frases, então não esqueçam de iniciar com letra maiúscula. Então, nós temos aí, Pedrinho não gosta de tomar. B, o é um meio de transporte, né? Vocês vão utilizar olhando o desenho. Na página 127, nós temos que vocês vão realizar o número 3 e o número 4. O número 3, de novo, reescreva as frases substituindo as figuras pelos nomes correspondentes. Só que aí, olha, tem uma dica. Os nomes das figuras são escritos com G. Então, vocês tiveram essa dica aí, né? E vão reescrever, começando com letra maiúscula, terminando com o pontinho final. Alice ganhou um no Natal. B, a mãe de Valéria comprou uma pequena. Né? Vocês vão estar escrevendo o nome da figura. A Alexandre gosta de ler, pontinho final. E no número 4, para finalizar, né, essa pequena atividade que vocês estão realizando, vocês vão escrever dentro dos quadradinhos nesta cruzadinha. Então, vocês vão escrever cada desenho, cada figura que o livro colocou, vocês vão estar escrevendo cada letrinha dentro de um quadradinho até preencher toda esta cruzadinha. Ok? Então, finalizamos a nossa atividade de língua portuguesa. Vocês vão fazer essas 2 páginas e fechar o livrinho de língua portuguesa. Agora, vocês vão pegar o livro de história, né? Aquele livrinho de vocês que é dividido, né? Nós temos aí história e geografia. Então, vocês vão abrir na matéria de história. Vão abrir na página 64. Na página 64, que é nossa página inicial do nosso conteúdo, vocês vão, a tia vai explicar o conteúdo e nós vamos até a página 72. Algumas páginas têm atividades e as iniciais, as páginas iniciais, nós temos o conteúdo. E o nosso conteúdo hoje, nós vamos falar sobre as primeiras moradias. Então, vocês sabem quais são as primeiras moradias? Nós vamos iniciar na página 64 e nós estamos visualizando aí que a nossa primeira moradia foram as cavernas. Olha aí, os primeiros seres humanos eram nômades, ou seja, não tinham um lugar fixo para morar. Eles se deslocavam, né, em busca de alimentos. Então, eles se deslocavam de um lugar para outro, de um lugar para outro, para se abrigar e se proteger do ataque dos animais.
E aí eles se instalavam-se em cavernas, que foram uma das primeiras moradias, foram as cavernas. Nós temos aí, no segundo parágrafo da página 64, olha aí, quando aprenderam a cultivar, passaram a se fixar nos lugares. E temos aí, olha aí, a outra moradia. E assim começaram a construir abrigos mais seguros, que são esses daqui de baixo, escavados nas rochas. Olha, eles eram feitos em rochas, feitos de pedras. Olha que legal. Vamos agora para a nossa página 65. Na nossa página 65, está dizendo no terceiro parágrafo que tempos depois as moradias passaram a ser construídas com um tipo de tijolo preparado, né? Esse tijolo eles preparavam esse tijolo com o quê? O que se utilizava? Barro e palha para preparar esse tijolo. E depois, mais tarde, os romanos inventaram uma mistura mais resistente que esse tijolo que era preparado. Era o quê? Era feita de cinzas vulcânicas, que está aí no livrinho de vocês, cal e água do mar. As casas passaram a ser bem maiores e a ter áreas abertas internas. Temos aí na imagem de vocês esses dois tipos de casas. Aí no Saiba Mais vocês podem estar lendo em casa, né, as curiosidades. É muito importante vocês estarem por dentro. E vamos para a página 66. Na página 66, nós vamos ver que as moradias são diferentes, né? Hoje mesmo, nós podemos visualizar. Nós temos casas, né, prédios, temos vários tipos de moradias. Então, nós vamos visualizar, nós vamos estudar alguns tipos de moradias. As moradias, elas não são iguais. Então, na primeira imagem que o livro traz para vocês, né, são moradias em áreas próximas a rios, que é essa primeira imagem aí. Costuma transbordar nas cheias. Essas casas, olha, nas imagens em rios, elas são feitas, são construídas sobre estacas. O que são estacas? Vocês sabem? São madeiras. Então, vocês podem estar visualizando a madeira, olha, está segurando a casa, embaixo é o rio. E quem sabe qual é o nome desse tipo de moradia? Nós temos aí um primeiro tipo de moradia, de casa, que se chama, quem já ouviu falar, palafita. Sim, quando vocês ouvirem falar, vocês já sabem que palafitas são moradias feitas com o quê? Com madeira. Que esta primeira imagem aí é a primeira moradia que o livro traz para vocês estarem reconhecendo esse tipo de moradia através dessa imagem que o livro está mostrando. Vamos para a segunda imagem. Essas casas são típicas do sul. Olha, são herança do povo alemão. Esse tipo de construção, chamada Enxaimel, é feita com madeiras entrelaçadas. Então, nós temos aí a imagem da casa Enxaimel. Olha,
é feita com madeiras entrelaçadas e preenchidas por pedras ou tijolos. Estão vendo a imagem aqui? O exemplo, olha, são madeiras, ó, entrelaçadas e preenchidas por pedras no meio e tijolos. O telhado é bastante inclinado desse tipo de moradia, por causa do clima chuvoso. Então, vamos para a nossa página 67. Estamos ainda nos tipos diferentes de moradias. Então, vamos agora estar visualizando, né, o que vocês já sabem. Olha que legal. As casas indígenas. Olha, os tipos de moradias que temos aqui nessas imagens. Nós temos formas de construir as casas indígenas, chamadas de, vocês sabem, ocas, né? Então, nós temos aqui a primeira imagem de uma moradia indígena, que é a oca. Cada povo tem seu jeito de ser e de se relacionar com o ambiente onde vive. Temos aqui também, embaixo dessa imagem, dessa oca, nós temos casas de pau a pique. Olha aqui, na segunda imagem, na imagem de baixo. Essas casas, as casas de taipa, também conhecidas como, né, mais conhecida como casas de pau a pique. Elas são feitas de quê? Essas casas de pau a pique. Vamos estar visualizando a imagem, olha. Madeiras amarradas por bambus e cipós e preenchidas por barro. Estão verificando? Olha, elas são madeiras amarradas por bambus e cipós e preenchida por barro. Então, nós temos aí essa imagem de mais uma moradia. Então, nós já temos aí, olha, uma, duas, a oca, a pau a pique, né? As casas de pau a pique. Nós temos a quarta imagem de mais uma moradia. E agora, vamos nos comparar com o que estamos vendo mais no nosso dia a dia, né? Esses dois tipos de moradias, que são os prédios com apartamentos, né? Nós estamos mais assim no nosso dia a dia para visualizar do que uma oca, né? Uma casa em rios, né? Uma palafita. Então, nós vamos nos deparar mais com prédios que temos aí nessa imagem e na página 68, que são casas térreas. As casas térreas são as casas mais comuns que nós estamos visualizando em nossas ruas, nos nossos bairros, né? Que temos aqui na página 68, uma imagem de uma casa térrea. Ela é feita de quê? Tijolo e cimento. São bastante comuns em todo o Brasil. Lá na nossa página anterior, que a tia falou sobre os apartamentos, né, os prédios de apartamentos que ocupam mesmo espaço, olha, e abrigam várias pessoas. Então, nós temos aqui mais um tipo de moradia, que é os prédios e as casas térreas. Então, vocês puderam visualizar imagens de diferentes tipos de moradias. Então, agora vocês vão estar realizando as atividades. Diante do que a tia falou, né? Vocês podem estar lendo também com calma o texto e vamos iniciar as atividades. Na página 69 até a página 72,
que é a nossa última atividade de hoje. Então, na página 69, vocês vão ler um poeminha. E nesse poeminha, vocês vão responder 3 questões relacionadas a esse poema. Na letra A, nós temos assim: sublinhe no texto, então você vai lá no poema, qual foi a primeira moradia dos seres humanos? Lembra que a tia falou lá no início da aula, no primeiro parágrafo, qual é o nome da primeira moradia? Então, vocês vão procurar, a tia não vai falar, vocês vão procurar aqui no poema e vocês vão estar sublinhando, passando uma linhazinha embaixo da primeira moradia dos seres humanos. Na letra B, para que as moradias serviam e servem até hoje? Então, vocês vão estar respondendo. E na letra C, responda a pergunta do poema. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Então, você pode estar conversando com os seus responsáveis, com quem está auxiliando você nesse momento para realizar a sua tarefa. Então, você não precisa estar respondendo, você pode apenas conversar, dialogar com o seu responsável. Na página 70, nós temos aí figuras das moradias. Algumas, olha, nós temos a primeira imagem, segunda, terceira e quarta. A tia falou sobre esses tipos diferentes de moradias. Então, vocês vão estar relacionando, colocando o númerozinho da garotinha, do exemplo que a garotinha está falando, e vocês vão colocar o númerozinho onde é esse tipo de moradia. Então, a primeira menininha diz assim: no lugar onde moro faz muito calor, mas minha casa é fresca. Então, faz muito calor, mas a casa dela é fresca. Então, qual seria a imagem? No número 2, a segunda garotinha. Minha casa é bem grande e moramos todos juntos. Eu durmo na rede. Quais são os habitantes que dormem em redes? Olha, muito fácil, hein? Essa número 2. O menininho do quadradinho que tem o número 3, vamos ver o que ele diz sobre a casa dele. Minha casa é bem quentinha no inverno. Aqui faz muito frio e até neva. Muito fácil. Se vocês visualizarem, vocês vão ver qual é a casinha que está com neve. E o último menino, do número 4, ele está dando o exemplo da casa dele. Vamos ver. No lugar onde moro, o rio enche sempre. Lembra que a tia falou sobre o rio? A gente aproveita para brincar e nadar. Quais será que são as imagens? Qual será a imagem que tem um rio? Embaixo de estacas, a casa feita com estacas. Então, você vai estar colocando o númerozinho referente à explicação que as menininhas e os menininhos estão dando. Vamos para a página 71. Olha, nessa página 71, todas as respostas são pessoais. Então, para você estar respondendo, você vai visualizar esta fotografia abaixo. Então, vocês estão visualizando, nós estamos visualizando esta imagem e vocês vão responder.
Imagine como seria viver em uma casa como essa. Ela é muito diferente da sua. Então, vocês vão estar respondendo, é uma resposta pessoal. No número 4, também é pessoal. Você já mudou de casa alguma vez? Você já se mudou? Como se sentiu? Então, você vai relatar para a tia se você, claro, se você nunca se mudou, mora até hoje na mesma casa desde que nasceu, não vai precisar responder. Está dizendo, você já mudou de casa alguma vez? Como se sentiu com essa mudança de uma casa para outra? No número 5, em sua opinião, as moradias podem representar a história de um lugar ou dos seus moradores. Então, vocês vão conversar também com o responsável que está auxiliando na sua tarefinha e vocês podem dialogar sobre esta questão. Na nossa última página, que é a página 72, nós temos aí um diagrama no número 6 e vocês vão encontrar nesse diagrama alguns tipos de moradia. Então, não tem todos, temos aí quase todos que a tia falou. Então, vocês vão estar encontrando os tipos. A tia falou sobre todos eles que tem aí no diagrama. Você vai encontrar e vai circular. Vocês vão encontrar 4 tipos, ok? Então, vocês vão encontrar 4 tipos aí para circular. No número 7, que é o nosso último número, a nossa última atividade para encerrar as tarefinhas de hoje, nós temos aí, olha, uma imagem, vai ser uma resposta pessoal a pessoas que vivem em moradias precárias. Olha, que triste, né? Elas constroem suas casas usando material que encontram no lugar onde vivem. Então, vocês vão observar esta imagem, olha que triste, dessa moradia que as pessoas construíram nesse local. Então, você vai pensar, né, e analisar essa imagem. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que as pessoas, olha, precisaram construir esse tipo de moradia? Converse com os colegas e o professor, né? Então, você, nesse momento que estamos passando, não tem como. Então, vocês vão dialogar essa questão conversando com o responsável, né? Por que vocês acham que isso aconteceu, né? Precisou construir neste local. Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Encerramos na página 62 o nosso capítulo das primeiras moradias do nosso livro de história. Ok? Então, fechem o livro, vocês vão realizar. Encerramos português e história. Tenham todos uma boa tarde e se cuidem.